Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16/11/2022. Nossos palpites e primeiras impressões para esses jogos, além de muito conteúdo e informação para vocês serem bem lucrativos, beleza? Antes da gente começar o nosso vídeo, a meta de likes, meta de 200 likes pro vídeo de hoje, rodada cheia. Amanhã teremos poucos jogos, então vamos caprichar no botão de joinha para esse vídeo. Conto com vocês para a gente conseguir bater essa meta. Comenta aqui embaixo como foi o seu dia ontem, o que você planeja para hoje, mais do que isso. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Aqui no Sexta de Trade tem nossos palpites e as nossas impressões, além de dicas de tipos para vocês todos os dias dos jogos da NBA, sempre se baseando em números e estatísticas, porque a médio e longo prazo você sempre será lucrativo. Se você está cansado de levar head de médio e longo prazo, acabar quebrando a sua banca, né? Participem do nosso grupo VIP, lá tem muitos palpites exclusivos e, mais do que isso, conteúdos exclusivos muito interessantes. Mês a mês a gente vai mandar um material bem especial feito por nós mesmos para vocês, né? Com muitas informações que vocês não veem em grupo VIP nenhum do Brasil afora. Mais do que isso, é o menor preço do mercado. Chamem lá no WhatsApp, porque a gente inclui vocês e vocês vão garantir as 5 equipes de hoje analisadas, os stats, a cartilha de cada uma das equipes com seus mistérios e alguns de seus segredos, pontos fortes, fracos, onde explorar e dicas para apostar a favor e contra eles. Lembrando que esse material vai ser atualizado sempre que necessário, com devidas informações novas adicionadas e algumas mudanças para que elas estejam sempre recentes. E mais do que isso, elas façam sentido com aquilo que a NBA vem apresentando em determinado momento. Ontem, na madrugada de antes de ontem para ontem, a gente divulgou os 5 primeiros times. Hoje tem mais 5 times para a gente enviar para vocês e diariamente a gente vai estar mandando novas equipes, então aproveitem e não percam tempo, beleza? Mais do que isso, como eu disse, tips exclusivas, dentre elas o jogo de Charlotte Hornets e Indiana Pacers, que a gente vai analisar somente lá. Então vamos começar aqui os nossos palpites desse dia com Orlando Magic e Minnesota Timberwolves. O jogo começa às 9 horas, com Orlando jogando dentro de casa, e para essa partida a gente vai trabalhar com a linha de pontos, aproveitar que o mercado nos ofereceu linhas muito baixas para um jogo do Timberwolves, e a gente vai trabalhar sim com acima de 217,5 pontos ou 216,5 pontos aqui, caso vocês queiram uma margem de segurança, lembrando que é sempre seguro fugir das linhas que o mercado estabelece, porque no médio e longo prazo você vai ser mais lucrativo e, mais do que isso, né, você vai fugir da linha que o mercado define como a mais traiçoeira para os apostadores. Bom, por que eu acredito que esse jogo vai passar de 216 pontos? A odd não tá tão boa, mas o Minnesota tem algumas questões a serem resolvidas para nos arriscarmos em sua vitória no simples ou com handicap muito esticado, apesar de eu achar bem interessante. Nesse mês, o Minnesota acertou seu ataque e saltou dos 10 piores da liga para o top 10 de melhores eficiências ofensivas, mas eles continuam entre as 10 piores defesas. Orlando fez o mesmo nesse mês de novembro, entrou no top 10 de melhores ataques da NBA e ficou no top 10 de piores defesas. Então a gente tem aqui 2 ataques bons com 2 defesas ruins, ou seja, é a fórmula perfeita inicial, básica para a gente estar investindo em um acima de. Minnesota neste mês é o 8º time mais rápido da liga, e parece que eles querem voltar ao seu antigo estilo, onde de fato eles foram melhores, e acelerar o jogo pode ser melhor para uma tipo de over, pois a gente vai ter mais posses de bola por minuto para poder converter em pontos. São 114 e 113 pontos de média por jogo para essas equipes nesse mês de novembro, e não é como se eles só tivessem encarado defesas ruins não, muito pelo contrário. Orlando é top 6 em eficiência nas bolas de 3 nesse mês de novembro. Em casa, eles podem ter uma confiança a mais, extra, para que eles pontuem bem. Quanto aos Wolves, eu acho que é natural que eles pontuem bem, são muitos jogadores talentosos em quadra para ficarem abaixo dos 108 pontos, por exemplo. E com isso, entendo que a gente vai estar numa boa posição para ultrapassar essa linha de 216, porque minimamente a gente vai estar muito próximo a ela. Banchero e Wendell Carter Jr. são dúvidas para hoje, né? Jogadores importantes do Orlando Magic, e provavelmente, se os dois forem confirmados como ausentes, a tendência é que a vitória do Minnesota Timberwolves, mesmo que seja fora de casa e esteja pagando um pouquinho menos, seja um pouco mais vantajosa. Então a gente vai deixar praticamente 2 sugestões para vocês. A vitória dos Wolves, que é uma das principais para essa noite, principalmente se Banchero e Wendell Carter estiverem de fora, né, 2 titulares, assim como, por exemplo, o próprio Markelle Fultz, que seria titular nessa campanha de 22-23, ou então a gente vai trabalhar em pontos caso esses jogadores estejam em quadra, porque eles são pontuadores importantes, e o Wendell Carter, né, é o pivô ali, né, que espaça a quadra e arremessa bem de 3, pode inclusive tirar o Rudy Gobert ali do garrafão, abrindo espaço para infiltração de outros jogadores. Então é muito importante que essas informações de escalações sejam debatidas e levadas em consideração para esse jogo de hoje. Próxima partida que é ser analisada, Atlanta Hawks e Boston Celtics, né? Atlanta Hawks jogando dentro de casa, onde de fato eles são melhores. O Atlanta venceu alguns jogos bem interessantes, jogos grandes recentemente, e o Boston Celtics também vem de uma sequência excelente.
O Atlanta tem 3 vitórias em casa e apenas uma derrota, né, nos últimos jogos aí, enquanto que o Boston Celtics tem 3 vitórias e uma derrota como visitante. O meu palpite para essa partida vai ser mais 6.5 para o Atlanta Hawks. Repetindo, mais 6.5 para o Atlanta Hawks. Handicap é o meu palpite para essa partida. Acho que a gente tem bons argumentos para acreditar que o Atlanta Hawks pode até vencer jogando dentro de casa ou minimamente fazer um jogo competitivo. Então, mais 6.5 é o meu palpite para hoje. Mas por que eu acho que isso faz sentido? É fato que Boston parece um time mais pronto para ser campeão. Mas o Atlanta vive um momento excelente e tem talento em quadra para fazer um jogo duro. Em casa, quem sabe eles podem até vencer o Boston Celtics. Como eu sempre digo, eu gosto de estar a favor de grandes defesas. O Atlanta é superior defensivamente. O Boston é o líder ofensivo da NBA na temporada, enquanto a Atlanta tem a melhor defesa do mês. E como temos dois times em extremos de ataque e defesa, investir em pontos pode ser algo bem perigoso. A Atlanta vem de 3 vitórias em 4 jogos em casa, como eu disse para vocês, mas eles cobriram esse handicap em todas as partidas. Boston vem de 3 vitórias seguidas fora de casa e com todo esse cenário eu acredito que deve ser o jogo mais perigoso da noite. Atlanta é o terceiro time que menos sofre pontos de 3 na NBA e esse é o carro-chefe do Boston Celtics, então eles têm uma boa defesa com aquilo que o Boston tem de melhor para atacar. Mas também, nos últimos 3 jogos, Atlanta se tornou top 10 times que menos sofrem pontos no paint, mesmo diante de Joel Embiid 2 vezes e de Giannis Antetokounmpo nessas 3 partidas. Nesse calendário, o Boston ainda não venceu por 7 pontos de diferença nenhum adversário de alto nível, apenas o Denver Nuggets que tem uma péssima defesa. Atlanta teve um calendário duríssimo e cobriu esse handicap em 6 dos últimos 7 jogos e só enfrentaram times com previsão de estarem no topo da liga. O rebote é a grande fraqueza do Boston Celtics e Capela e John Collins vêm muito bem nessa categoria. Atlanta é o 6º melhor rebote ofensivo em aproveitamento da NBA e certamente o Boston deve sofrer com isso alguns pontos extras. Atlanta é o segundo time com mais pontos no pick and roll na liga e o Boston é o terceiro time que mais sofrem pontos dessa forma, pois eles têm dificuldade de fazer algumas trocas de posicionamento. Trae Young é o terceiro e DeJounte Murray é o 11º jogador que mais pontuam dessa forma do pick and roll. E se Boston não melhorar essa troca de marcação, problema esse que eles vêm demonstrando desde o começo da temporada, eles terão sérias dificuldades hoje para defender e para ficarem muito distantes do Atlanta Hawks, ainda mais jogando fora de casa. Então a gente tem aqui um Atlanta Hawks com a melhor defesa, com muitos pontos produzidos em pick and roll, que é uma fraqueza defensiva que o Boston Celtics tem, mando de quadra e mais do que isso. Aquilo que o Boston tem de melhor, eles conseguem anular. Eles têm uma ótima defesa de perímetro, desde que DeJounte Murray chegou na equipe. E mais do que isso, se o Boston pensar em pontuar pelo centro, lembre-se que o Atlanta Hawks conseguiu nada mais, nada menos do que ser pouco prejudicado, ser pouco ferido diante de Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid 2 vezes recentemente, 2 dos melhores jogadores de garrafão de toda a NBA. Então a Atlanta Hawks teve um ótimo momento defensivo, eles devem pelo menos se manter próximos do placar do Boston Celtics, beleza? Próximo jogo aqui, Toronto Raptors contra Miami Heat. Para essa partida aqui, a gente vai investir em um under na pontuação total. Então, abaixo de 222,5 pontos totais é o nosso palpite para essa partida. Lembrando que a gente vem muito bem no under dessas duas equipes. Então, abaixo de 222,5 pontos é o nosso palpite para hoje, para caso vocês queiram trabalhar nesse jogo aqui. E eu vou deixar aqui a amostra para vocês, né, em relação à escalação dessas equipes, porque é um fator muito importante. Bom, mas por que a gente acha que faz sentido esse abaixo de 222,5 pontos? Como eu disse, fomos 100% de greens no under entre essas duas equipes que se enfrentaram 2 vezes nessa temporada. Ambas têm características defensivas, e bons pontuadores podem estar de fora hoje. Trent Jr. e Van Vliet são dúvida, e Siakam está de fora. Os 3 melhores pontuadores do Toronto Raptors e 2 dos 3 melhores arremessadores de 3. Tyler Herro também é baixa para hoje, e ele é um dos bons pontuadores do Miami. E mais do que isso, um dos piores defensores também. Então é bom que ele esteja de fora para que essa nossa equipe faça sentido. Beleza, o Ladipo, o principal 6º homem dessa equipe, também não deve jogar hoje, o que é muito bom também. Porter Jr., dos principais reservas de um banco de reserva que já é ruim do Toronto Raptors, não vai jogar. Então, caso Van Vliet e Trent Jr. não estejam em quadra, provavelmente essa equipe será reposta com jogadores ali com potencial ofensivo muito baixo. Miami é o 5º time mais lento da liga, então a gente pode ter menos posses de bola por minuto nessa partida para que ambas as equipes tentem pontuar. Toronto é o 8º time que menos sofre pontos por jogo dentro de casa no paint, onde é mais fácil de pontuar e onde o Miami mais gosta de atacar, e fora de casa, o Miami é o 9º que menos sofre pontos nesse setor.
mais próximo do garrafão. Ambos os times estão entre os 8 times que menos sofrem pontos por jogo na situação em que se encontram. Ou seja, Toronto é um dos 8 times que menos sofre pontos por jogo dentro de casa e o Miami é um dos 8 times que menos sofre pontos por jogo jogando fora de casa. E já que a bola de 3 pode fazer a diferença hoje, porque as duas equipes defendem muito bem a zona do paint, a gente pode lembrar que o Toronto é um dos 10 times com menos bolas de 3 por partida. E tem a quarta pior eficiência nesse tipo de arremesso também. E vem hoje com seus 2 principais chutadores de bola de 3, o Van Vliet e o Gary Trent Jr., talvez os principais criadores de arremessos dessa equipe, como dúvida. Então, se eles estiverem de fora, a gente vai estar numa posição ainda melhor, lembrando que esses 2 estiveram de fora da última partida do Toronto Raptors. Então, a gente tem aqui 2 equipes defensivas que não pontuam tão bem em números, mais do que isso, gostam de um ritmo lento, e o Toronto, dentro de casa, é uma defesa sufocante, que certamente vai impedir que o Miami Heat tenha liberdade para pontuar bem, e mais do que isso, vai impedir que eles pensem sequer em acelerar o jogo. Porque acelerar o jogo contra uma defesa que sufoca tanto igual o Toronto Raptors pode ser um problema. As equipes podem se desgastar e ter dificuldade nos minutos finais. Beleza? Próxima partida analisada, New Orleans Pelicans e Chicago Bulls. Lembrando, se você quer análise das outras partidas aqui que a gente acabou pulando, a gente vai passar tudo no nosso grupo VIP, sempre com conteúdo exclusivo lá, além de palpites de jogos e análises aprofundadas, como essas que a gente faz com muitos números e estatísticas, também vocês encontram lá. Para essa partida, a gente vai na vitória do New Orleans Pelicans. Vitória simples, porque eu acho que já tá pagando bem o suficiente, mas se você quiser colocar ali um handicap de menos 1.5, menos 2.5, até pode fazer algum sentido, mas a minha análise foi em cima da vitória simples do New Orleans Pelicans, que joga dentro de casa hoje e que deve vencer o Chicago Bulls sim. Bom, os Pelicans jogam hoje em casa, como eu disse para vocês, e vêm de uma vitória, onde o mais importante de tudo é que os seus principais jogadores reconquistaram a confiança. Eu sei que eles jogaram ontem, que eles podem estar cansados, mas eu acho que eles têm muitos números superiores ao Chicago Bulls para justificar essa entrada na vitória deles. Chicago é o 5º time com menos bolas de 3 por partida, e os Pelicans são os top 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo, então a bola de 3 do Chicago Bulls literalmente não deve cair com muita frequência. Por outro lado, os Bulls são o 3º time que mais sofreu pontos no paint em toda a NBA recentemente, e Zion e Ingram podem punir isso, já que os Pelicans são o 5º time com mais pontos no paint por jogo em toda a liga. Chicago, por sinal, é o 3º time com menos pontos no paint em toda a NBA. Como eles são ruins nas bolas de 3, o New Orleans Pelicans defende bem o perímetro, eles também vêm mal na pontuação no paint, eu acredito que das duas uma. Ou o New Orleans Pelicans vai segurar o Chicago Bulls em linhas baixas, ofensivamente falando, ou simplesmente o Chicago não vai ter como acompanhar o New Orleans, porque o Chicago não consegue defender ali o paint, e o New Orleans tem Zion, Brandon Ingram, Valanciunas e Nance Jr. como jogadores que podem ferir bastante esse setor mais próximo do aro da equipe do Chicago Bulls, seja em chute de média distância ou então atacando o aro. Então a gente tem um cenário excelente para o Pelicans vencer esse jogo. O Chicago também é o 6º pior ataque do mês em eficiência e os Pelicans são top 10 melhores defesas. Eu adoro ficar a favor de boas defesas. O rebote ofensivo dos Bulls é o 20º. Dos Pelicans é o 13º melhor, então eles também tiram vantagem nessa categoria. O rebote defensivo dos Pelicans também é top 10 e o dos Bulls não está nesse top 10. E em resumo, Chicago é inferior a praticamente todas as principais categorias. Jogam fora de casa e podem ter dificuldade de acompanhar a pontuação de seus rivais, que vêm embalados hoje de 2 vitórias consecutivas e com todos os seus jogadores brilhantes ali jogando bem, pontuando bem e mais do que isso, né, o retorno da confiança do CJ McCollum depois de uma noite ali de 30 pontos pode estar de volta, eles vão tirar a vantagem de seus rivais. Beleza, lembrando que o DeRozan e o Zach LaVine são os principais pontuadores do Chicago Bulls, devem explorar bastante ali a linha de média distância, o Zach LaVine talvez ali a linha de 3 pontos, mas os Pelicans vivem um momento defensivo muito bom recentemente e devem conseguir segurar os seus adversários, que sinceramente são ótimos, mas ainda assim são bem limitados em relação a diversificar a forma deles de pontuarem. Então fica um pouco mais previsível defender eles, independente de estarem cansados de ontem ou não, beleza? Análise agora entre Dallas Mavericks e Houston Rockets para essa partida que a gente vai trabalhar também na linha de pontos. A gente vai trabalhar aqui com abaixo de, também na linha de pontos, né? A gente vai trabalhar com abaixo de 110.5 pontos do Houston Rockets para essa partida. Então, abaixo de 110.5 pontos para essa partida é a nossa tip, ou abaixo de 108.5 pontos, caso vocês queiram se arriscar mais, mas a minha análise vai ser em cima dessa linha aqui. Beleza? Bom, a gente vem 100% de aproveitamento, 100% de greens aqui e no grupo VIP quando a gente fala de under do Houston Rockets. Então é por isso que a gente vai aproveitar o fato de que eles jogam fora de casa contra uma boa defesa para investir mais uma vez nas linhas baixas de seus pontos.
Dallas é o terceiro time que menos sofre pontos de 3 por jogo na NBA. É o time mais lento da liga e eles jogaram ontem. A tendência é que eles desacelerem ainda mais a partida para não dar uma vantagem física a seus rivais. E consequentemente a gente vai ter poucas posses de bola nessa partida para que o Houston Rockets consiga ali, né, ultrapassar essa linha dos 110 pontos. Dallas é o terceiro time que menos sofre pontos por jogo na liga. E Houston é a quinta pior eficiência ofensiva de toda a NBA. Dallas não sofreu mais de 110 pontos em tempo normal dentro de casa em 6 dos últimos 7 jogos. E quando sofreu, foi por um pontinho ali contra o excelente Portland Trail Blazers. Fora de casa, os Rockets tiveram 8 jogos recentemente e ficaram abaixo dos 111 pontos em 5 desses jogos, fazendo over só contra as piores defesas possíveis desse calendário de 8 jogos que eles tiveram. Dallas é o quinto time com menos turnovers por jogo na temporada. Então vão ceder poucos pontos de contra-ataque para o Houston Rockets converter, ou seja, poucos pontos de quebra de relógio. Pontos que são resolvidos ali, né, economizando bastante tempo e que acabam subindo as linhas de pontos quando a gente está trabalhando em under. Em casa, Dallas é o time que menos sofre pontos no paint, que é a forma mais fácil de se pontuar. Então eles podem dar muitas dificuldades para os Rockets de fato, que a gente sabe que nos arremessos de 3 eles têm algumas dificuldades, e mais do que isso, eles também têm dificuldade de fazer um jogo coletivo, de trabalhar a posse de bola, de trocar passes. O Dallas Mavericks é uma das equipes que menos permitem, né, assistências por jogo na liga, enquanto que o Houston Rockets é uma equipe muito individualista. Então fica um pouco mais previsível, mais fácil de marcar eles e mais fácil de manter eles em linhas baixas. O Houston Rockets deve ter poucas posses de bola para ultrapassar essa linha e, em resumo, eles terão que ser praticamente perfeitos contra o Dallas para fazer acima de 110 pontos, mas a gente também tem que lembrar que o Dallas joga em casa e tem uma ótima defesa. Lembrando também que com Chris Wood, praticamente aqui o Dallas Mavericks foi perfeito nessa temporada e ele não é sequer nem dúvida para hoje. McGee, Bertans e Maxi Kleber são dúvida, mas caso eles estejam de fora não serão de grande diferença, pelo menos defensivamente falando, e mais do que isso, o Chris Wood deve ter ainda mais minutos dentro de quadra, o que é muito bom, inclusive para o Dallas Mavericks vencer essa partida. E a gente também tem que lembrar, se o Dallas vai vencer, eles vão controlar o jogo. Se eles vão controlar o jogo, eles vão manter seus adversários em linhas baixas. Próxima partida para a gente analisar, Phoenix Suns e Golden State Warriors. Nessa partida vamos só dar uma olhada aqui na escalação porque ela é muito importante para guiar a nossa equipe. Chris Paul é dúvida, assim como Klay Thompson também. E se o Chris Paul não tiver em quadra, a tendência é que o jogo seja menos cadenciado. E consequentemente, o over em acima de 109,5 pontos do Golden State Warriors que a gente vai indicar vai fazer ainda mais sentido. Então, o nosso palpite para Golden State Warriors e Phoenix Suns é acima de 109,5 pontos do Golden State Warriors. Repetindo, acima de 109,5 pontos do Golden State Warriors é o nosso palpite para hoje. A gente vai explicar para vocês por que isso faz sentido na nossa opinião, mas desde já, a gente vai lembrar para vocês. A gente pulou algumas partidas, vamos deixar essas partidas exclusivas para a galera do grupo VIP. O nosso grupo VIP é o mais barato do mercado, o mais completo, focado em NBA e tem muito material exclusivo, que você só encontra lá. Você, mais do que isso, com esse material vai ser muito lucrativo, mas vocês também vão aprender muito, vão conseguir criar as próprias apostas e mais do que isso, para quem está iniciando, vai conhecer perfeitamente como funcionam as equipes da NBA com essa nossa análise exclusiva de cada uma das equipes, seus pontos fortes, fracos, onde explorar contra e a favor e situações ideais para se apostar nos jogos deles. Lembrando que essas análises serão atualizáveis e a gente vai sempre adicionar coisa nova ou então a gente vai adaptar, atualizar para que tudo se condiza com o momento atual das equipes e você seja mais lucrativo. Mas mais do que isso, nessas partidas que a gente já analisou, a gente também vai trazer algumas coisas extras. Por exemplo, no jogo entre Phoenix Suns e Golden State Warriors, a gente está investindo aqui na pontuação do Golden State Warriors, mas a gente também pode passar lá quem deve vencer em relação à pontuação de jogador e muito mais. São muitos jogos, ou seja, muitas chips que você vai perder se você ficar de fora, então aproveitem, somente R$40, a gente cobra metade do preço da concorrência, é muito barato e mais do que isso, né? Vocês vão estar ajudando o projeto a continuar acontecendo. Já vou deixar o último recado para vocês deixarem um like para ajudar a gente, a meta é de 200 likes para esse vídeo de hoje. Se inscrevam no canal se não estão inscritos e comentem o que vocês planejam apostar para hoje. Mas por que a gente acha que faz sentido essa pontuação do Golden State Warriors? Bom, o Warriors tem uma defesa bem ruim nessa temporada, mas volta e meia ela funciona. Fato é que seu ataque é o único ponto consistente até aqui, então podemos investir nele porque de fato é o que mais dá pra gente confiar para esse jogo. Phoenix é um time que defende bem, é verdade, mas nesse mês eles caíram para a 14ª melhor defesa da liga. Ofensivamente, os Warriors são um dos 5 melhores times, e tem muitos jogadores capazes de produzir bem ofensivamente, então se um falhar, o outro vai estar lá para ser produtivo. Phoenix é o segundo pior rebote defensivo em aproveitamento da NBA, e os Warriors podem ter pontos de segunda chance, pontos extras com isso, caso eles errem arremesso, eles terão a segunda chance para corrigi-los, ou seja, pontos de quebra rápida de relógio.
então isso ajuda, né, para se trabalhar com over. Golden State fez 116 pontos de média por jogo nesse mês e é o segundo time com mais bolas de 3 por jogo, com a terceira melhor eficiência. Nos últimos 3 jogos, os Suns entraram no top 10 de times que mais sofreram bolas de 3 por partida, mesmo encarando, né, Orlando, Heat e Minnesota, que são times com uma boa taxa de assertividade nas bolas de 3, mas que são times ali que não são referência nesse tipo de arremesso na liga. Golden State superou essas linhas em 3 dos últimos 4 jogos e vem de uma noite de 132 pontos contra o San Antonio Spurs, além de muito descanso, que é importante para que hoje eles estejam em forma, acelerem o jogo, encaixem nessa forma de jogar dinâmica, de troca de posições e mais do que isso, consigam confundir a marcação do Suns e sempre encontrar alguém livre, para converter bolas de 3, bolas essas que ajudam a subir linhas de pontos e que mais do que isso, o Phoenix Suns não vem conseguindo defender bem. Lembrando, eu sempre levo em consideração pace, bola de 3, pontos de média por jogo, eficiência ofensiva, a eficiência defensiva ruim de seus adversários e mais do que isso, os rebotes ofensivos. Tudo isso para garantir pontos de segunda chance e para a gente, no geral, né, conseguir trabalhar num palpite em over. A gente tem todos esses elementos favoráveis para a gente, com um único fator. Se Chris Paul voltar, o ritmo do Phoenix Suns vai ser mais lento. O time vai jogar mais devagar, vai cadenciar mais o jogo, ou seja, gastar mais o relógio. Mas ainda assim, acho que mesmo com ele em quadra, que pode ser que não volte hoje ou que jogue poucos minutos, a gente tem um bom cenário para esse over, ainda mais com Cam Johnson de fora, que é um jogador alto, que poderia inclusive atrapalhar ali, né, os arremessos perto do aro do Golden State Warriors. Então, num geral, a gente está numa ótima posição. Lembrando que o Phoenix Suns ali, né, recentemente vem sofrendo muitos pontos de seus adversários e fazendo um jogo um pouquinho mais acelerado do que o seu padrão. Sofreram 113 pontos do Miami Heat, 114 pontos do Orlando Magic e 117 do Minnesota Timberwolves. Dá pra gente trabalhar aqui nessa linha de pontos do Golden State Warriors, que, como eu disse pra vocês, né, é uma equipe que arremessa muito bem de 3 e nos últimos 3 jogos o Phoenix Suns esteve entre as piores defesas de perímetro da NBA, ali, top 10 piores defesas de perímetro da liga, sofrendo 13 bolas de 3 por partida. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Sempre traz nossas análises aqui baseadas em números, seja de The Opponent 3 Points Made per Game, entre outros elementos muito importantes para uma análise completa, que inclusive os analistas americanos usam para poder fazer análises de partidas. Opponent Points per Game também, além de muitos outros elementos extremamente complexos. Então, o nosso trabalho é muito profundo. Então, a gente só pede para vocês, em troca, o like. Para ajudar, a gente fica aqui analisando offensive rating, defensive rating, net rating das equipes, muitas coisas aqui, dá muito trabalho antes da gente trazer. Cada uma das análises para partida são horas aqui estudando para a gente trazer as melhores informações para vocês concordarem ou discordarem da gente. Então, o like é tudo que a gente pede para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Desde já, quero agradecer a audiência de vocês de toda forma, conheçam o nosso grupo VIP e espero de verdade que todos sejam muito lucrativos hoje, concordando com as minhas tips indicadas ou discordando. E se você discorda, tragam números aí nos comentários. Comentem antes dos jogos começarem, antes deles terminarem, consequentemente. Não sejam engenheiros de obra pronta. Tentem argumentar contra aquilo que eu trago aqui para vocês, porque vocês não vão só estar combatendo aquilo que eu digo, né, ou contrariando aquilo que eu digo, mas vocês vão estar ajudando outras pessoas a verem por outro prisma e, mais do que isso, serem lucrativas. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Amanhã tem mais vídeo no Sexta de Trade. Falou!